Por que os pontos da CNH não expiram mais? Você percebeu que os pontos da sua carteira não estão mais sumindo depois de 12 meses? Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e no vídeo de hoje, da série sobre suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, eu vou explicar a você por que os pontos não estão mais expirando. E por que, afinal, a pontuação não está mais desaparecendo do seu prontuário como condutor. Para isso, nessa conversa de hoje, nós vamos ter 4 etapas. A primeira delas é o que é e como funciona o limite de pontos na carteira. A segunda, qual a validade dos pontos na habilitação. A terceira, até quando o órgão de trânsito pode abrir o processo de suspensão do direito de dirigir. E a quarta, por que os pontos da CNH não expiram mais. Eu gosto de usar esse sistema de perguntas e respostas para que você possa acompanhar cada ponto importante sem que a gente se perca no caminho em alguns pontos mais complexos da matéria. Mas bem, antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações sobre os nossos próximos vídeos e materiais que vão te ajudar a se manter sempre atualizado. Mas vamos lá, primeiro ponto. O que é e como funciona o limite de pontos na carteira? A pontuação na carteira é uma consequência de quase todas as infrações de trânsito, que consiste em adicionar um certo número de pontos ao prontuário do motorista flagrado desrespeitando uma lei de trânsito. O seu objetivo é, de certa forma, limitar os motoristas quanto às suas condutas no trânsito, fazendo com que as infrações sejam punidas, não apenas individualmente, mas que o condutor que tem um comportamento prejudicial ao trânsito de forma recorrente possa ser penalizado por isso. Então, os pontos podem ser vistos como um termômetro para o motorista e o órgão de trânsito quanto ao seu comportamento geral nas vias, e uma forma de inibir a continuidade dessas atitudes proibidas. Para que essa lógica funcione no dia a dia, o Código de Trânsito Brasileiro impôs uma quantidade de pontos a serem adicionados à CNH conforme a infração e também certos limites de pontos que um motorista pode ter na sua carteira de habilitação. As pontuações, elas são definidas no artigo 259 do Código de Trânsito, de acordo com a gravidade da infração que o motorista cometeu, e elas ficam dispostas da seguinte forma: 3 pontos para as infrações leves, caso de quem estaciona no acostamento sem que seja por motivo de força maior, por exemplo, um problema no funcionamento do veículo, digamos. 4 pontos para as infrações médias. Um exemplo de infração média é estacionar num local com calçada rebaixada, como em frente a uma garagem. 5 pontos para as infrações graves. Aqui entra a infração por não usar o cinto de segurança, por exemplo. E 7 pontos para as infrações gravíssimas, como multas por transportar criança fora da cadeirinha adequada. E como você já deve ter ouvido, o número de pontos permitidos na CNH passou por mudanças bastante recentes na nova lei de trânsito. Se você ainda não conhece tudo que já mudou sobre essa legislação desde abril deste ano, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa playlist exclusiva sobre vídeos que eu fiz sobre esse assunto e vão te manter 100% informado sobre essas mudanças. É muito importante que você esteja atualizado sobre o tema. Com certeza, essa alteração na lei trouxe mudanças para a sua vida como motorista. Agora, o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro prevê 3 limites de pontos diferentes que estão diretamente ligados ao tipo de infração que o motorista foi pego cometendo. De acordo com a nova regra, os limites variam entre 40 a 20 pontos e o motorista com infrações menos graves terá um limite maior. O maior limite, de 40 pontos, fica para os motoristas que não tiverem cometido nenhuma infração gravíssima ao longo dos últimos 12 meses. E esse limite ele cai para 30 pontos se o condutor cometer uma infração gravíssima nesse mesmo período de 12 meses. E por fim, o limite cairá para o mínimo de 20 pontos se o motorista cometer 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses. Eu sei que muitos motoristas que acompanham aqui trabalham com seus veículos. Por isso, gosto sempre de lembrar que existe uma exceção. Os motoristas que exercem atividade remunerada são a exceção frente à nova lei de trânsito. No parágrafo 5º do artigo 261, a lei prevê que o motorista que tenha observação EAR na CNH tenha sempre o limite de 40 pontos, independente das infrações que ele tiver registrado no seu prontuário. O que, para quem passa maior parte do tempo dirigindo, é um benefício muito justificável. Mas aqui, sempre temos a ressalva das multas autossuspensivas que dispensam o acúmulo de pontos. Agora que você já entende mais profundamente os limites de pontos e como eles funcionam, eu vou entrar no assunto mais específico que eu quero abordar nesse vídeo.
E se você está gostando até aqui, deixa o seu like, deixa o seu positivo aqui para eu saber que você gostou e para eu saber como você espera que os conteúdos do canal sejam produzidos e a gente traga as melhores informações para você. Então vamos ao segundo ponto. Qual é a validade dos pontos na habilitação? Muitos motoristas já conhecem os seus direitos quanto aos limites de pontos na sua habilitação, mas ficam em dúvida sobre a real validade desses pontos e acabam nos perguntando por que os pontos na carteira não estão mais expirando. Afinal, enquanto eles estiverem aparecendo no prontuário lá no site do Detran, eles continuam valendo? Bem, eu já começo dizendo que não é bem assim que funciona. Na verdade, cada pontuação adicionada à sua CNH vale somente por 12 meses. Ou seja, se você cometeu uma infração em 8 de setembro de 2021, essa infração ela vai ficar ativa na sua CNH até aproximadamente a mesma data do ano seguinte, ou seja, 8 de setembro de 2022. Nesse período, ela poderá ser considerada para se somar às pontuações de outras infrações. E aí é como se ela ocupasse uma parcela desse limite. Para ilustrar, pense que você cometeu uma infração grave por não usar o cinto de segurança no dia 8 de setembro de 2021. Por conta disso, recebeu 5 pontos na sua habilitação. Se essa foi a sua primeira infração, então 5 pontos dos seus 40 pontos de limite já ficam ocupados, comprometidos. Restam apenas 35 pontos. Até essa infração completar um ano, se você cometer outras infrações que somem 35 pontos ou mais, o órgão de trânsito terá motivos suficientes para dar início a um processo administrativo para suspender a sua habilitação. Isso, é claro, se você não cometer infrações gravíssimas que façam com que o seu limite seja gradativamente reduzido. Você já acompanha o seu prontuário no site do Detran ou pela CNH digital? Percebeu alguma mudança? Me conta aqui embaixo nos comentários e aproveita para curtir o vídeo e também ajudar os outros motoristas. Dando seguimento ao exemplo anterior, dessa vez adicionando uma nova infração. Supomos que o órgão de trânsito constata que em dezembro de 2021 que você deu informações falsas sobre o seu endereço para licenciar um veículo. Essa é uma infração gravíssima, de acordo com o artigo 242 do Código de Trânsito Brasileiro. Com ela, você tem o seu limite de pontos reduzido de 40 para 30 pontos. E com os 7 pontos dessa infração, adicionados aos 5 pontos que você já tinha, agora são 12 pontos na carteira, dentro de um limite de 30 pontos. Sobram, portanto, 18. Então, faz sentido agora a validade dos pontos na sua CNH? Eu vou resumir ainda daqui. Cada pontuação vale por 12 meses a partir da data do registro da infração. Nesse período, ela poderá ser somada a outras para suspender a sua carteira. Sabendo disso, pode ser que o questionamento sobre por que os pontos da CNH não expiram mais ainda esteja mais forte. Esse contexto que te dei até aqui é super importante para que você entenda a relação entre a validade dos pontos, a suspensão e os pontos que não expiram. O fato de os pontos não estarem mais ativos não quer dizer que a notificação de suspensão não pode mais chegar. Se você quer entender o porquê disso, continua aqui comigo. Terceiro ponto. Até quando o órgão de trânsito pode abrir o processo de suspensão do direito de dirigir? A primeira coisa que você precisa saber aqui é: a validade dos pontos não se confunde com o prazo para o órgão abrir o processo de suspensão. Como eu já expliquei, os pontos eles têm a validade de 12 meses. Mas a partir do momento em que você alcança ou ultrapassa o limite dos pontos, o órgão pode abrir o processo de suspensão em até 5 anos. É isso mesmo, são 5 anos para que o Detran possa dar início ao processo administrativo para suspender o seu direito de dirigir. No caso das suspensões por pontos, sempre será o Detran do estado em que a habilitação foi registrada o órgão responsável por abrir esse processo. Isso pode acontecer a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de 5 anos, conforme a Resolução 723 de 2008 do CONTRAN. Isso é chamado de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, prescreve a possibilidade de punir o motorista com a suspensão da carteira, pelo acúmulo daqueles pontos especificamente. Isso faz sentido para você? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer questão de te ajudar. Agora, pode ser que você já tenha uma ideia de por que os pontos na CNH não expiram, ou melhor, não somem mais do seu prontuário. Vamos então à pergunta principal que eu quero te ajudar a responder. Por que os pontos da CNH não expiram mais?
O que tem preocupado muitos motoristas é o fato de que os pontos e as infrações não estão mais sumindo do seu prontuário. Isso gerou uma dúvida generalizada, já que houve mudanças na lei bastante recentes. Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o fato de estarem aparecendo não quer dizer que as infrações ou os pontos estejam ativos ainda na sua habilitação. Isso vai depender, na verdade, da data em que cada pontuação foi adicionada à sua CNH. Quanto ao motivo de não sumirem mais, isso está ligado ao prazo que o Detran tem para abrir o processo, que eu já expliquei aqui nesse vídeo. Ou seja, poderão aparecer no seu prontuário infrações com mais de 12 meses para que você tenha informações realmente completas sobre o seu histórico de condutor. Imagine que, 3 anos depois, chega uma notificação de suspensão. Você, por não ter mais acesso a esses dados, achou que não era mais possível que a penalidade fosse aplicada. Por isso, é comum que os órgãos tenham mantido as infrações completas por mais tempo do que aqueles 12 meses. Aliás, é por esse motivo que sempre incentivamos os motoristas a consultarem a sua situação da CNH. Esse hábito pode te prevenir de surpresas muito desagradáveis, como as notificações impressas que são extraviadas e você acaba não sabendo da infração. O que você precisa saber é que, se não tiver alcançado o ultrapassado limite de pontos em 12 meses, o simples fato de eles não estarem lá no prontuário não vai gerar outras penalidades ou ainda uma restrição à sua CNH. Senão, é claro, as aplicadas à penalidade de cada infração individualmente, da qual você poderá recorrer desde que dentro do tempo estipulado. E eu aproveito também para dizer que as infrações autossuspensivas, elas não dependerão dessa pontuação para gerar o processo de suspensão. Esse grupo de infrações já foi assunto aqui no canal, mas já adianto que elas não geram pontos na carteira especificamente, porque elas justamente têm essa previsão de uma penalidade de suspensão prevista diretamente na lei. É o caso da multa da lei seca, que suspende a carteira por 12 meses, e da multa por andar de moto sem capacete, seja você o condutor ou o passageiro. Então, conseguiu compreender por que os pontos não foram excluídos do sistema? A pontuação continua perdendo a sua eficácia para suspender a carteira após 12 meses, mas segue fazendo parte do seu histórico geral enquanto motorista. O Detran de São Paulo deixou mensagem sobre isso no seu aplicativo. O próprio Detran de São Paulo deixou uma mensagem sobre isso na área de consulta de pontos do seu aplicativo. Nas informações que o órgão apresenta pelo aplicativo, ele explica que aparecem os pontos relativos a processos administrativos já encerrados, ou seja, que não é mais possível recorrer desses pontos. E também que multas aplicadas por outros órgãos poderão não aparecer, caso o responsável pela autuação não tenha encaminhado ainda a informação ao Detran do Estado de São Paulo. Da mesma forma, Detrans de outros estados enfrentam a mesma dificuldade que o Departamento de São Paulo quanto a multas aplicadas em outros órgãos de trânsito. Assim, sempre que você desconfiar que foi multado, é muito bom e muito importante você fazer uma consulta geral e ficar atento às correspondências que podem chegar à sua casa. Se o seu endereço estiver desatualizado no Detran, entre em contato com o órgão e busque isso no site para atualizar os seus dados e não ter a chance de ser penalizado e perder a oportunidade de se defender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te convido a se inscrever aqui no canal e a ativar as notificações. Nós estamos sempre trazendo novos conteúdos para que você sempre se mantenha atualizado aqui conosco. Um abraço e até a próxima!